Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse no tema, enquanto você coloca no livro do profeta Oséias, o seu capítulo de número 10, versículo 12. Eu louvo, eu glorifico a Deus, irmãos, por voltar a esta casa de oração chamada Batista Deus Conosco, ou Emanuel, como você assim conhece, Eu, a minha esposa, o Davi, a gente se alegra em poder retornar a este ambiente celestial uma vez mais. E eu também trago a vocês a paz do Senhor, da Arça Brasil, ali de Buçaba, que com 60 quilômetros de Botirama, como também eu trago a paz do nosso pastor presidente, o Edson Mal, e da nossa pastora Adriana, e de toda a família Arça, ali do bairro Maravilha 2. Você recebe, amém? Amém. Deus abençoe uma vez mais a vida da nossa pastora Letícia, da nossa pastora Sueli, pastora Fabrícia, a todos os que compõem este corpo chamado igreja, cujo cabeça é aquele que você já adorou, já glorificou, já deu um sinal de vida para o céu aí. Estou rodeado de pessoas que têm um único propósito, que é de um dia poder abraçar aquele que um dia nos escolheu e poder ouvir da boca dele: vinde, pois para você está preparado uma cidade, aleluia, Aleluia. para você poder viver a eternidade com ele. Aqui, irmãos, Jatinael, meus queridos irmãos aqui que sempre nos abençoou, Luizinho, mais a Vivi, a Gabi que está ali, nossos queridos foi nos buscar ali em casa, Emerson, Deus abençoe você e sua esposa uma vez mais, a todos que louvaram aqui, irmãos. O louvor ele só prepara o terreno, para a mensagem que será enviada aos seus corações. Meu querido amado Sonoplasta, já fui ali dar um abraço nele também. Estamos alegres, queridos. É um evento que não é para marcar redes sociais, status ou likes, não. É um evento orado, jejuado, buscado, escolhido a dedo pelo Espírito Santo de Deus, para que nós hoje, nessa noite, possamos comungar da mesma fé e da mesma alegria. Amém? Amém, coisa linda. Preparei muita coisa para falar, irmão, mas já esqueci tudo. Então, Oséias capítulo 10, versículo 12. Você que encontrou, se você puder, se coloque seus pés, para a gente poder estar lendo. Glória a Deus. Prometo que serei fiel, irmãos, em entregar o que Deus colocou no meu coração já há um mês atrás, quando me foi feito o convite. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vocês.
Semeai para vocês injustiça, colhei segundo a infinita misericórdia. Preparai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. Aleluia, Jesus. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Tema este: enviado, orar e jejuar. Eu me alegro porque é um tema pertinente para os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Das dificuldades de estar buscando ao Senhor, de estarmos alegres aqui nessa noite. Se procurarmos motivos para estarmos aqui, é bem verdade que nós vamos ter mais motivos para não estarmos aqui. Mas basta um único motivo para estarmos aqui. Qual motivo é este, missionário? Jesus. Ele é o centro da minha e da sua fé. Dentro da história, irmãos, um livro totalmente ímpar entre todos os 66 é o livro de Oséias, porque Deus o escolheu para ser profeta. Deus não escolheu ele para ser pastor, cantor ou dirigente de grupo, não. E quando Deus do céu escolhe alguém para ser profeta, irmãos, é porque algo na terra não estava andando conforme a vontade de Deus. Nós sabemos que o pastor, ele é levantado para cuidar. Sabemos que o levita, ele é levantado para louvar. Sabemos que os presbíteros são levantados para orar pelos enfermos. Os evangelistas para evangelizar. Os diáconos para cuidar da mesa. Mas o profeta, ele é escolhido para ser rejeitado, colocado de canto. Porque o profeta, ele vai ser um mensageiro direto de Deus. E dificilmente nós vamos ouvir de Deus que nós estamos bem na presença dele, estamos agradando a ele 100%. Dificilmente iremos ouvir isso. O profeta é diferente do pastor, porque o pastor é levantado para levar as causas do povo para a presença de Deus. O profeta, ele foi levantado para trazer as causas de Deus para o povo. E dentro do contexto histórico bíblico, nós vamos encontrar algumas qualidades de profetas em tempos determinados da história da Bíblia. Este tempo, cerca de 650 a 700 anos antes de Jesus nascer, era um tempo onde a apostasia havia tomado conta de Jerusalém. Era uma época em que as pessoas se arrumavam para ir para o culto. As pessoas, os sacerdotes pegavam a Torá judaica, composta pelo Pentateuco de Moisés, os seus 5 primeiros livros, e desciam o Shabat e o sábado para ir cultuar. Passava o dia no templo, acabava o culto, ia cada um para sua casa. Mas o cotidiano não condizia com a situação daquela pessoa, porque ele era sacerdote no templo, mas já não era sacerdote na rua. Ele era sacerdote na igreja, mas não era sacerdote onde ele trabalhava. E Deus, observando do céu, irmãos, ele resolve levantar homens escolhidos segundo a sua vontade, para protestar, para trovejar contra uma nação que estava se desviando, perdendo a sua verdadeira identidade em Deus, para seguir os seus desejos e as suas vontades. Oséias, quando foi levantado,
Deus, no primeiro dia que falou com ele, disse o quê? Oséias, eu quero que você case com uma mulher de prostituições. Oséias teve que obedecer essa voz, não entendendo nada. Mas ele se casou com uma mulher chamada Gomer, de uma família, irmãos, que tinha uma fama ruim dentro da região de Jerusalém. E quando Oséias dá as mãos para esta mulher chamada Gomer, estava simbolizando o nosso Deus, dando a mão para a nação de Israel. E quando essa mulher saía e traía o seu esposo e voltava grávida, Deus olhava para Oséias e falava: recebe e diga que a ama e cuida do seu filho. Gomer chegava grávida, Oséias a recebia, cuidava dela, dava alimento, dizia que amava. Mas quando passava o tempo, ela saía novamente para o mundo, atrás de seus namorados, e voltava grávida novamente para a sua casa. E Deus falava: recebe ela e diga que a ama e coloque dentro da sua casa. Assim Oséias obedeceu. Era uma aliança que Deus tinha estabelecido com ele, porque Deus queria trazer em forma de uma comparação, de uma analogia, o que Deus estava passando com aquele povo. Um povo que ia para a igreja, glorificava, adorava, ensinava os preceitos da lei, mas quando saía do templo, procurava outros deuses para adorar e glorificar, procurava uma outra divindade para oferecer sacrifícios, e Deus só observando. Deus te observa, crente, 24 horas por dia. A Bíblia diz que Ele não pisca, Ele não cochila. Os olhos dele são como chama de fogo, ou seja, tudo que passa diante dos seus olhos é provado instantaneamente. Assim como o olho é provado 7 vezes para chegar na pureza, assim é eu e você diante dele. Então Oséias está passando um momento, irmãos, que ele não queria passar. E quem é que quer pregar uma mensagem sobre o profeta nos dias de hoje? Eu queria pregar sobre milagres, sobre bênçãos inaudíveis, inacessíveis. Mas o tema que me foi enviado, irmãos, ele está introduzido dentro de um contexto que eu não posso fugir da mensagem. Eu não posso simplesmente chegar aqui e inventar uma mensagem dentro daquilo que não existe. Porque no capítulo 10, Deus está retado com o povo, que nem diz aqui na Bahia. Deus está irado com o povo por causa da sua desobediência, da sua falta de amor. Deus estava vendo os líderes se corrompendo e automaticamente o povo se corrompendo. Líderes esses que não conseguiam cuidar nem da sua casa, não conseguiam dar exemplo nem na sua casa, e agora estão levando o povo a pecar, a cair. Mas Deus, em meio a essa tormenta, vai levantar um para trovejar e gritar contra aquele povo. Você foi um que Deus levantou no meio da sua família para levantar a voz e falar: isso está errado, isso Deus não se agrada, esse negócio aí não vai para o céu. Você não foi escolhido só para ficar sentado bonitinho na igreja dando glória, aleluia. Você foi levantado para levantar a bandeira do evangelho na tua casa e estabelecer um novo concerto, um novo rumo para a sua família, porque Deus te levantou para ser um divisor de águas, para que as pessoas da tua família olhem para você e dizem: eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo Deus na tua vida, tem algo diferente na tua vida. Você pode olhar e falar sem medo de errar: sim, eu não fui levantado só para andar com a Bíblia na mão, eu não fui levantado só para andar como crente, não.
você gosta, às vezes, vai olhar para você e vai dizer: eu não gostei dessa palavra. Você não é mais o meu amigo. O que está acontecendo com você? Mas temos alguns assuntos para tratar aqui, porque no capítulo 10 a introdução é muito clara. Fala sobre idolatria e infidelidade do povo. Temos alguns exemplos de pregadores aqui, irmãos, excelentes. Elias, quando é enviado para Jerusalém, Elias não é enviado para chegar a conhecer o rei Acabe, sentar, tomar um café, comer um bolo e um pão e ir embora para sua casa. Quando Elias chega em Jerusalém, Jerusalém não tem mais a identidade do céu. Você não consegue olhar para as pessoas e ver um crente mais. Os crentes já não davam mais a paz do Senhor. E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Firmeza, irmão? Quer ver o missionário lá? Me encontra na rua e fala: e aí, missionário, tudo bom? Eu olho e falo: a paz do Senhor, meu filho. A paz do Senhor, minha filha. Minha identidade o mundo não pode corromper. E não sinta vergonha de dar a paz do Senhor. Sinta a alegria de saudar alguém com a paz do Senhor, porque tem alguém do seu lado que precisa ouvir essa saudação. Parece que é normal, mas a Bíblia diz que quando Isabel foi visitar Maria, quando ela se abraçou e falou Shalom e Adonai, Jesus pulou no ventre de Maria, João Batista pulou no ventre de Isabel, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu naquela casa e encheu aquelas mulheres de poder. Quando você dá a paz do Senhor, você está anunciando a paz do Deus Pai Todo-Poderoso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe aquele dia que você sai atribulado? Quando você encontra um crente, você fala: ixi, vai me cumprimentar, e eu estou arretado hoje eu estou nervoso, hoje eu deixei cair a água do café no fogão, hoje o vento derrubou o lençol do varal e encheu de terra. Mas quando você encontra um crente, ele olha para você e fala: meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor. Aquela palavra, ela vem, já começa a refrigerar a tua ira, a tua raiva. Quando você briga com o marido, quando você briga com a mulher, daqui a pouco chega uma mensagem da Bíblia, refrigera a tua alma. Você olha para sua esposa e agora, como é que eu vou chegar perto dela? Ela está nervosa, e mulher nervosa que nem gato escaldado, não chega perto que vai arranhar, vai brigar. Aí você vai dando um jeitinho aqui, vai dando um jeitinho ali, ela já vai te olhar atravessar e falar: está querendo alguma coisa, tá mesmo, porque Jesus visitou ele através do versículo, e ele quer te pedir perdão, ele quer te pedir desculpa, ele quer fazer as pazes, porque o Espírito de Deus não habita no meio da briga, o Espírito de Deus não habita no meio da contenda, porque somos um. Não tem como dividir o Espírito Santo. Não, metade fica comigo e metade fica com a minha esposa. Não dá. Não tem como. O contexto que Elias pega é claro. Ele já chega e fala: o quê? Segundo a minha palavra, não chove mais aqui nessa cidade. Palavra de profeta, irmãos, você toma cuidado. A Bíblia diz que 3 anos e meio ficou sem chuva. Acabe doido para matar Elias, porque Acabe era um rei constituído por Deus, mas se desviou e foi adorar quem? Baal, considerado Deus das nuvens, do raio, da chuva. Estava casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que queria acabar com o culto verdadeiro a Deus, e ninguém acaba com o culto verdadeiro a Deus. Levanta a tua mão direita, aleluia. Se tiver alguém tentando acabar com o culto a Deus no meio da tua casa, no meio da tua família, hoje você vai levantar a mão e vai falar: está repreendido o diabo, pode cair fora da porta da minha casa, porque a
aquele contexto todo. Mas o que acontece, irmãos, é que precisa sempre de uma voz ativa no meio da igreja. Você é apenas ativo aqui? Você tem deixado Deus te usar do jeito que Ele quer? Você tem abrido a sua boca? Você tem abraçado alguém que Ele tem mandado você abraçar? Não? Eu tenho uma palavra de Deus na tua vida hoje. Você é canal de bênção aqui. Eita Deus. Você é canal de bênção aqui. Tem vidas esperando só um abraço seu, uma mensagem. Jesus tem um plano lindo na tua vida. A pessoa vai até estourar na voz. Eu sou católico, roxo, protestante, carismático, ortodoxo, romano. Mas Jesus é fonte da água. E a água mole em pedra dura. Uma hora essa resistência vai cair por terra, irmãos. Eu posso ver gente trazendo gente aqui para essa igreja da tua casa, no meio da tua família. Não, levanta a mão aí. Olha o meu copo. Meu copo foi embora. Aguenta aí. Não precisa trazer água não, irmão. Deus abençoe. Deixa eu pregar um pouquinho. Mas deixa eu falar nisso. Eu gostaria que ficasse de pé, que a gente está orando por alguém dentro da sua casa agora. Só os que estão orando por alguém dentro da sua casa. Estamos no culto de ato profético, uma conferência profética aqui. Então tem algo que vai acontecer na tua casa. Aleluia. A sua oração não é em vão. O seu clamor não é em vão. A sua adoração não é em vão. Tem um mover do céu essa noite sobre a casa de crente aqui. E como ato profético eu vou liberar a palavra que não vai demorar muito tempo. E Jesus vai trazer. Glória a Deus. Eu creio. Coloca a mão no coração. Aleluia. E diga: eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio nessa palavra. Diga com fé: eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio nessa palavra. Sente, queridos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Atos proféticos. José está em uma situação complicada agora. E ele precisa pregar para o povo. Só que não usa muitas palavras. Com Oséias, Deus vai usar mais metáforas impactantes para mostrar para o povo a situação do povo diante de Deus. Jesus usa parábolas, sim ou não? São verdades extraídas do mundo espiritual e adicionadas na vida física. Só que o tema é até que Ele venha. Esse versículo, irmãos, fala de algo muito íntimo que Deus queria passar para o povo. Porque quando o profeta ele vai pregando, ele não usa de muitas palavras, mas as que ele usa faz uma diferença muito grande na minha e na sua vida. Escute, eu havia acabado de me converter, prosélito na fé, nunca tinha lido a Bíblia, ano 2002, e apareceu um homem no portão de casa, dizendo que Deus tinha mostrado eu para ele a mais de 500 quilômetros. Aí eu falei: o senhor quer entrar para tomar um café? Ele falou: eu não fui enviado aqui para tomar café. Eu falei: o senhor deseja o quê? Eu fui enviado para profetizar na tua vida. 7 horas da manhã ele mandou levantar a mão no portão de casa, eu de short, camisa, cabelo todo bagunçado.
Ele falou: eu estava orando, Deus me mostrou você aqui. Eu cheguei de viagem hoje, e Deus foi falando para mim entrar no carro. Eu entrava, desce aqui, desce ali, vai para cá, vai para lá. E Ele me colocou no portão da tua casa. E Ele disse para você preparar uma mala grande, porque os seus pés, aleluias, vão percorrer esta nação chamada Brasil. E Deus vai te usar na palavra. E eu olhando para a cara dele, do jeito que vocês estão me olhando, não estava acreditando em nada que ele estava falando. Ele olhou para mim, acho que Deus revelou, eu creio que Deus revelou a mente minha para ele, e falou: ó, e não faça como Sara fez, não ria escondido. Porque tem gente, mamãe, que olha para você, os olhos diz que acredita, mas está rindo por dentro, dizendo que não. Tem gente que olha para você e diz que acredita no seu ministério, mas por dentro está dizendo que não acredita não. Estamos no ano 2025, e eu na cidade de Bom Jesus da Lapa, pregando a palavra de Deus. Já tentei estudar teologia 3 vezes. A última pessoa que Deus usou para falar comigo foi no ano de 2017, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Uma jovem moça tinha acabado de chegar da Argentina. Eu ia passando na rua, ela começou a falar em línguas e falou: ei moço, você vem aqui agora. Eu estava olhando para o pastor Francisco. Eu falei: eu? Ela falou: vem aqui. Quando eu entrei na casa, tinha um casal de pastores. Ela olhou para mim e falou: fica de joelho aqui agora. Eu falei: rapaz, né? Fiquei de joelho. Ela falou: agora olha para minha cara. Quando eu olhei, irmão, ela estava com o dedo bem assim, ó. Ela disse: assim te diz Deus, é a última vez que eu te aviso. Eu não quero lhe ver dentro de uma sala estudando aquilo que eu já coloquei dentro de você. A ciência, o conhecimento, a sabedoria, eu já coloquei dentro de tu. Ai de ti! Oh, só baixei a cabeça e chorei. Passou um ano, eu e a minha esposa ganhamos um curso internacional lá de Boston, nos Estados Unidos. A pastora olhou para nós e falou: não, vocês só preenchem o formulário que eu vou cuidar de tudo. Vocês vão ter a carteirinha internacional para vocês viajar à vontade. Eu olhei para ela e falei: não vai dar não, porque eu ia ter que fazer 2 anos de teologia. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje nós vivemos pela fé, irmão, 100%. Tomamos conta de uma congregação na cidade de 1000 habitantes, chamada Ipuçaba. Vivemos basicamente de dízimo e oferta. Quando dá 500, 600 reais é uma alegria para nós. Extremamente pela fé, obedecendo para ficar no centro da vontade de Deus, porque até que Ele venha nos buscar e nos levar, devemos estarmos na posição que Ele mandou você estar. Eu estou pregando para alguém aqui que disse que não vai pregar e tem chamado para você pregar. Você vai pregar sim. Eu estou pregando para alguém aqui que disse que vai parar de louvar. Você vai louvar sim. Eu estou pregando para alguém que recebeu o convite para tomar conta de congregação. Você vai tomar a Suriecai. Sou eu que te levanto como pregador. Ai de ti, se não aceitais o meu chamado. Já coloquei na tua mente, no teu coração, a minha palavra, os meus mistérios. Eu vou te levantar no meu tempo. Prepara
A gente vive pelo Jeová Jireh, o Deus que provê do nada. De repente, o menino quer tomar um Danone, o pai não tem dinheiro, mas Jesus está entrando com providência. O menino tem que comprar fralda, mas Jesus está entrando com providência. O menino tem que usar roupa, mas Jesus está entrando com providência. Deus está entrando com providência na vida de famílias aqui essa noite. Eu posso sentir a presença dele aqui. Eu posso desfrutar da presença dele aqui. Peraí, eu vou pregar para ele. Glória a Deus. Aleluia. Peraí que eu comecei a pregar, irmão. Só estou contextualizando para você entender mais ou menos onde eu vou entrar. E a linha que eu vou pegar. Porque até que ele venha, você vai ter que obedecer. Até que ele venha, você vai ter que orar. Até que ele venha, você vai ter que glorificar. Até que ele venha, você vai ter que abandonar o pecado. Até que ele venha, você vai ter que fugir da aparência do mal. Até que ele venha, você vai ter que congregar. Até que ele venha, você vai ter que tomar santa ceia. Até que ele venha, você vai ter que ler Bíblia. Até que ele venha, você vai ter que estar na presença. Aleluia. Até que ele venha, muita coisa vai acontecer. Até que ele venha, você vai chorar muito ainda. Até que ele venha, nós vamos nos entristecer muito ainda. Até que ele venha, muitas portas vão se fechar na nossa cara ainda. Até que ele venha, pessoas que você ama vão se afastar de você. Mas resista, insista, persista, persevere, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. O sapato do missionário é bonito, né? Fala a verdade. Eu não tinha capacidade de comprar um bicho desse. Ganhei do meu sogro. Sogro bom, né? Dá um sapato novo pro genro, tem que ser Deus, né? O terno do missionário. Ganhei de um pastor aqui que ganhou de um vereador. Não sei nem quem é o vereador até hoje. A camisa. Ganhei de um pastor de Luiz Eduardo Magalhães. A gravata. Ganhei do meu irmão. Ele colocou escondido no meio da Bíblia. Quando a gente chega em Cuçaba, aparece gente querendo me contratar para trabalhar, né? Para sair daqui, eu tive que rejeitar uma porta de emprego. Ai, irmãos, você não sabe como é difícil com o pai. Quem é pai sabe. Você abrir a geladeira no armário assim, ó, você corre para os pés de Jesus e fala: Jesus, a fralda do Davi, e agora? O leite do Davi, Jesus, e agora? Sandália, criança, né, irmão? Remédio, e agora? Sabe o que Jesus fala? Continua fazendo a minha vontade, porque eu cuido de você. É o céu que cuida de você, irmãos. A Bíblia fala em Salmo 37 que ele envia anjos para acampar no seu redor. É o céu que está guardando a tua casa lá agora. É o céu que está visitando um parente seu que está na bebida, nas drogas, que está desnorteado ou que está desviado, não sei. Mas o céu ouve a oração dessa igreja. O céu conhece a sua luta, a sua dificuldade. Mas até que ele venha, não para não, não desanima não, não abaixa a cabeça não, porque até que ele venha, uma hora dessa ele vai te surpreender. Semear para vós injustiça. Você sabe o que quer dizer justiça aqui no original? Comunhão entre as pessoas. Deus queria um povo unido, amando e sendo amado.
Que nem Paulo fala em Romanos 4. Chorar os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Deus estava mandando ele semear isso no meio do povo. Porque nos dias atuais, no provérbio 26, 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª ele abomina: aquele que semeia briga entre os irmãos. Esse dia eu estava pregando lá no Impulsar, irmãos, e as pregações lá não fogem a regra não, é igual aqui. Luizinho me conhece, Jatinael me conhece já. Porque pregar para crente, irmãos, você sabe, né? E eu estava pregando uma cidade pequena. Tem 4 igrejas evangélicas e 2 católicas. Só que eles estão semeando algo que o céu não ama. Tem uma padaria lá de irmão crente. Quem é que tem que comprar na padaria? Os crentes. Tem crente que prefere comprar com macumbeiro, mas não compra com o seu irmão. Oh Deus, vai apertar, Jesus. Tem crente que prefere comprar com qualquer outra raça, mas não compra com o seu irmão que é Jesus, em Cristo, que está ali na mesma fé. Só eu e minha esposa que compram nessa padaria lá. Os outros crentes não compram porque é tudo obrigado. E a palavra Belém, onde Jesus nasceu, significa casa do pão. E por que Jesus está dizendo aqui, ó, semear para vocês agora a justiça. Vocês precisam se amar. Oh, aleluia. Não importa se é pastor, é diácono. Diante de Deus somos todos pequenininhos e precisamos um dos outros. Paulo chega na igreja de Corinto, no primeiro capítulo, ele chega dentro da igreja, irmãos, e começa a ver os grupinhos. Ah, esses são de Cefas, aqueles são de Pedro, esses são de Apolo, esses é de Jesus. Paulo vai dizer: está Cristo dividido agora? Que negócio de grupinho é esse? Que negócio de conversa é essa? Jesus diz: amai-vos assim como eu amo vocês. Imagina agora, nós chegamos no céu, eu olho para vocês, você olha para mim e fala: oh glória a Deus, vencemos. É bênção, não é? Agora você imagina chegar no céu, né? E olhar e falar: oxe, como é que esse cabra se salvou? Trem ruim desse, né? E as irmãs, que às vezes sai piada com cabelo, com roupa, com sapato, aí chega lá, né, pastor Letícia, fala: oxe, essa irmã se salvou, que jeito, tá errado. Ame as diferenças, respeite os limites de cada um e de cada uma, porque hoje nós podemos estar em pé, mas amanhã, se a gente cair, vai ter alguém que vai te ajudar, vai ter alguém que vai estender a mão e falar: irmão, eu vi que você não foi mais no culto, mas eu estou orando pela tua vida. Irmã, eu vi que você não foi mais para o culto, mas eu estou orando pela tua vida. Jesus vai visitar, vai te alegrar, vai animar o teu coração. Faça isso em justiça, que você vai colher bênçãos. Bora! Ceifar, meu irmão, segundo a misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Miser vem de misericórdia.
de coração. Um coração miserável ou humilde, um coração simples. Irmão, eu fui pregar numa festividade uma vez. Pastor Sueli, quando eu cheguei, eu era mais fraquinho. Não tinha essa questão de botão assim, invocado, assim, não. Aí quando eu cheguei no altar, o João começou a me olhar assim, e um perguntou: é esse daí que vai pregar? O pastor olhou e falou: é esse daí. Como de costume, dobrei o joelho no altar, subi e fiquei quietinho. E durante o culto, o dirigente, que nem diz aqui na Bahia, jogando o sotaque, né? E eu quietinho ali cultuando, irmãos. E o Espírito Santo, quando você abrir a boca, você fica quieto, mas deixa eu falar. Porque eu queria falar umas coisas, né? A gente é sanguíneo, viu? O que corre no seu DNA aí, ó. Você sabe, né? Eu fui pregar. Ele nem quis orar por mim, passou por na conta da pessoa, olha. Aí dobrei meu joelho. O irmão veio, me apresentou ali. Até da oração dele, ele só falou isso: pai, eu não conheço teu filho assim como tu conheces, mas usa ele para falar com a tua noiva essa noite. Amém. Eu consegui pregar só 15 minutos, irmão, foi 20. Eu não consegui mais pregar. O povo começou a ser batizado no Espírito Santo. Veio gente lá do fundo levantando a mão, chorando, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero ir morar no céu. Eu olhei para trás assim e falei: pastor, ao horário, eu preciso devolver o microfone. Ó, pastor, prega um pouquinho, missionário. Jesus falou: não, dá o microfone para ele. Devolveu o microfone para o pastor. Ele conseguiu terminar o culto meia hora depois, que ele chorava. Ele não conseguia terminar o culto. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro do contexto de humildade, Deus ele vai te levantando, te levantando. E quem te conhece, uma hora quando vê você de novo, vai espantar, vai falar: meu Deus, é ele, continua. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus na vida dele ainda. Eu sinto a presença, é porque você está semeando justiça. Você está sendo um apaziguador de tempestade. Você está fazendo o que Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. E ele diz: porque é tempo de buscar o Senhor. E aqui eu inicio a mensagem dessa noite, irmãos. O melhor sempre fica no final, né? Agora, por que ele colocou é tempo de buscar? Sabe por quê? Porque a população estava buscando as coisas da terra. Um plantava um alqueire, já queria mais 100 alqueires. Um comprava uma terra, queria 2 terras. Comprava uma casa, já queria 3 casas. Estavam se esquecendo do principal, o dono da bênção. E quando o povo começou a se apegar com as coisas da terra, ó, ninguém toca no meu contrabaixo. É o meu ciúme, é ele. Jesus começou a ficar de canto, de escanteio. E Oséias, ele vai abrindo a boca e vai dizer: o que? É tempo de buscar a presença de Deus. Missionário, como é que eu faço isso? Na igreja? Também, casa de oração, com certeza. Mas nós buscamos a Deus quando nós tratamos bem as pessoas, quando nós amamos quem não merece nem um bom dia seu. Você sabe aquele bom dia que você olha assim para a pessoa e fala: ah, se fosse uns dias atrás, menino. A sorte sua é que Jesus me encontrou primeiro. Lembra de Paulo, irmãos? No capítulo 8, valente,
perseguindo o crente, prendendo o crente, matando o crente, arrastando o crente em Jerusalém. Lembra dele? Só que no capítulo 9, ele está mansinho, rapaz. Quem é valente aqui? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Mas sem Jesus, né? Fala de novo para você ver. É assim? No capítulo 8, a gente era igual ao Paulo. Não podia ver uma brinqueda, tirar a casa e dar um bicudinho junto lá. Mas no capítulo 9 agora, Paulo está manso como Moisés, a ponto de Jesus olhar para ele e falar: coisa dura para você é resistir os aguilhões agora, Paulo. O aguilhão, a lança mais pontiaguda dos soldados romanos, perfurava até ferro, para vocês terem uma ideia. E Jesus falou para ele: coisa dura é para você resistir a minha lança agora. Glória. Deus amoleceu o coração de Faraó, irmãos, para libertar o povo. Deus amoleceu o coração de Nabucodonosor. Deus amoleceu o coração de Dario. Deus amoleceu o coração de Artaxerxes. Deus amoleceu o coração de Assuero. Quem esse teu parente pensa que é, irmãos? O nosso Deus não tem coração duro, mas tem tempo e propósito. Até que Ele venha, Deus vai responder a oração de gente aqui. Até que Ele venha, vai chegar gente nova nessa igreja. Glória a Deus. Pastora Letícia, até é um predicado indefinido. Mas que define muita coisa. Porque até aqui você continua aqui. Minha mãe falou: você não dura 3 meses na igreja evangélica. Eu falei: por que, mãe? Porque lá você não pode beber, não pode fumar, não pode namorar 2, 3 mulheres, não pode sair para balada. Eu falei: e é isso tudo? Ela falou: é. Depois você vai ver umas outras coisinhas ainda. E eu gostava de tomar um conhaquinho, irmão, fumar meu baseadinho de boa, dar um rolezinho, viajar nas brisas, nas lombras. E agora eu não posso mais. Ela falou: não pode. Aí fui para o culto de estudo. Eu me converti na Assembleia de Deus do Belém. E eu peguei o primeiro dia de estudo, sabe aonde? É para acabar, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que tudo é novo. O velho se passou, né? E tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Eu peguei logo um estudo desse, logo de cara. Irmão, você já viu alguém chorar em culto de estudo bíblico? Era eu. Porque é difícil você renunciar ao desejo da carne, irmão, para seguir Jesus. É difícil você falar não para o vício, para ficar na presença de Jesus. Elas negam ligando: eu não posso mais sair, tchau. Até o ponto que eu quebrei o celular: não quero mais essa porcaria, não, vou ter que comprar outro. Não quero. E os meus irmãos na sexta-feira à noite: ei, Cris, bora pro pagode, para não sei o quê. Eu falei: não, eu vou evangelizar agora. 10 horas da noite, uma sexta-feira, eu vou sair para evangelizar. Já fui ameaçado de morte evangelizando esse horário em São Paulo, irmão, já sofri ameaça de ser espancado por falar de Jesus, já me agrediram, já me tacaram o pé, já cuspiram, me xingaram, irmãos. Mas eu não estou nem aí. Porque assim como Jesus estava aqui pendurado, Ele olhou para o povo e falou: que Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E Deus fez o quê? Perdoou. Até que Ele vem. Nos lembra do que está lá em João 16:8. No mundo tereis essa aflição que Jesus está falando, você já entendeu, né?
tem um culto que você tira para chorar? Tem, não é possível. Eu tenho culto, irmão, eu não trouxe minha toalha. Mas tem culto que é complicado, aí vai agravar também. Tem culto que é assim. A gente chega porque o Espírito Santo nos impulsionou para vir. E quando a gente chega, parece que o culto está na nossa direção assim, ó. Os louvores, a palavra, vem tudo sobre nós. E aí a gente chora. Porque a nossa alma, ela só é preenchida Eu não sei o costume que você tem de ler Bíblia. Tem jovem que nem lê Bíblia. Eu fui numa igreja pregar uma vez que todo mundo pegou o celular, ninguém levou uma Bíblia. Poxa, o povo tudo de celular, cadê a Bíblia? Olha aqui para você, ó. Se você não comer dessa palavra, você jamais terá parte do dono dela. Porque essa palavra me tirou das drogas, me tirou da bebida, me tirou de uma quadrilha que eu fazia parte, fazia sequestro relâmpago, aonde 10 já desceu à sepultura, só tem 3 vivos. Sabe por quê? Porque nós se converteu. Essa palavra trouxe meu irmão para a presença de Deus. Tem 18 anos que ele é missionário. Essa palavra curou meu pai no hospital quando ele recebeu 5% de chance de sobreviver. Aonde jovem de 15, 16 anos estava saindo do caixão, o meu pai com 64 anos saiu do hospital. Essa palavra visitou minha mãe quando eu recebi o convite para pregar no congresso, e ela sofreu um AVC e foi para a UTI. E quando eu chego para pregar, um vaso se levanta, vem na minha direção e diz: meu filho, estou eu visitando a tua mãe agora. Essa palavra não deixou que uma bala da PM, da Força Tática de São Paulo, aceitasse a minha nuca. E ela bateu numa rocha do meu lado, ricocheteou numa árvore e sumiu aquela bala. Essa palavra não deixou que eu capotasse um carro a 220 por hora na Bandeirantes, dando fuga de um sequestro. Essa palavra, ela tem me guardado por onde eu tenho passado, porque essa palavra era clara e diz que é uma promessa sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei, não quero saber o que você está passando, mas eu quero dizer que essa palavra nessa noite, ela vai alcançar alguém na tua casa, vai levantar do leito de morte, vai levantar do leito da enfermidade, vai tirar da cadeia, vai tirar da prisão, vai tirar da bebida, do vício, do pecado, porque essa palavra, ela tem poder de tirar das garras do diabo qualquer alma. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, já tentaram destruir ela mais de 14 vezes na história, dentro dos 3.800 anos. Nos primeiros 1.800 anos, essa palavra era apenas a lei. Mas no restante da história ela se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra caminhou no meio do povo, comeu junto do povo, bebeu, dormiu. Essa palavra caminhou sobre as águas. Essa palavra olhou para o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Essa palavra chegou na beira do tanque de Betesda e disse: ei, paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Essa palavra chegou na casa de Jairo e disse: cadê a menina? Está ali em cima, Senhor, está morta. A palavra chegou, olhou para essa menina e disse: Talita cumi, ou seja, menina, a Deus te digo, levanta-te. Essa palavra parou o enterro do filho da viúva de Naim. Quando a palavra chegou e disse: ei, mãe, aleluia,
Tem mães aqui que estão derramando lágrimas, aleluia. Oh, aleluia. Jesus vai dar vida novamente, mãe. Descansa o seu coração, porque a palavra chegou diante do menino, tocou no esquife, ou seja, na madeira, e disse: menino, levanta-te. Essa palavra chegou na casa de Pedro um dia e encontrou a sogra de Pedro enferma. Pedro olhou e falou: Senhor, a situação da minha sogra. Essa palavra chegou nela e tocou. A palavra diz que ela ficou sã e começou a servir a Jesus naquela casa. Esta palavra, quando chegou nos Gadarenos, o endemoniado saiu na direção dele, se prostrou e começou a adorá-lo. Glória a Deus. Eu tenho que imaginar isso até hoje. Mais de 6.000 demônios glorificando a palavra. A palavra diz: sai dele e entra naqueles povos. Houve libertação naquele dia. Como mensageiro de Deus aqui nessa noite, ministro da palavra de Deus, e na qualidade de profeta, eu digo que vai ter libertação. Pastora Letícia, Deus está visitando a tua casa com libertação essa noite. Há um mover do Espírito Santo no meio da tua casa. Não pense que é o inimigo, não pense que é o diabo, porque a palavra de Deus nessa noite para a tua casa está em Ezequiel 37. Há um reboliço lá dentro. Reboliço significa bagunça, mas não é desordem. Deus vai colocar tudo no lugar lá dentro. Aleluia. A palavra chega no casamento enganado, está lá de boa. Daqui a pouco chega o mensageiro e fala: ei, o vinho acabou. Amanhã olha e fala: ei, o vinho acabou. A palavra olha. Você nunca vai ver a palavra descabelada. Todas as vezes que você olhar para a palavra, ele vai estar sereno e observando a situação que você está passando. Traga água. 700 litros de água é trazido. A palavra só fala assim, ó: prova e leva. O vinho, no contexto da história, significa alegria. Havia acabado a alegria naquela casa. A desonra iria entrar, mas a palavra estava ali. E aonde a palavra chega, não há desonra. A dupla. Levanta a tua mão direita. Eu preciso profetizar isso na tua vida. Há uma dupla honra chegando para famílias aqui essa noite. Aleluia. Todo o esforço que você tem feito pela obra de Deus vai ter uma recompensa do céu. Há um galardão da palavra reservado para a tua vida aqui nessa noite. E não se assuste não, porque a bênção vai ser tão grande que você vai ter que procurar gente para abençoar também. Deus vai derramar algo sobrenatural na tua casa. Glória a Deus. A palavra, irmãos, andou no nosso meio. A palavra, de repente, olha e falar: eu vou comer na tua casa hoje. Ele ia, e quando chegava na casa, a pessoa já se convertia. Ó, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes.
e a metade da minha riqueza eu vou distribuir para os pobres. A palavra não tinha falado nada, mas Zaqueu, quando recebeu a palavra dentro da sua casa, ele já foi se convertendo na hora. A palavra entrou, você se converteu, levantou a mão para o céu. Eu preciso falar que a vida do cristão é uma balança, um equilíbrio. De um lado está as lutas, as provas, a dor e as lágrimas, mas do outro lado está a presença a todo Glória a momento, Deus. está a bênção também a todo momento. Aleluia. O fruto do Espírito, a alegria de Gálatas capítulo 5, versículo 25, vai dizer que também está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você pode chorar de manhã, mas de tarde você já vai estar sorrindo de novo. Ou você pode estar sorrindo de tarde e de manhã chorar. Eu não sei, irmãos, eu só sei que na medida que você chora, você também vai se alegrar. Na medida que você se alegra, você vai chorar mais em todas elas. A palavra vai estar junto com você. A palavra me deu um sonho com o pastor Hélio, tive que ajudar ele. E quando eu contei o sonho para o pastor que eu estava ajudando, ele falou: missionário, vai, porque eu não quero ser pé no tropeço no seu ministério. E quando eu cheguei, o pastor com os olhos marejantes me olhou e falou: ô missionário, é de Deus. Porque por esses dias eu estava orando para Deus enviar pessoas para me ajudar aqui. Ele levou a gente no campo todo, irmãos, da Axa Brasil. E quando nós chegamos na região de Buçado, o coração do missionário aqui queimou. Quando a gente ia saindo de lá em novembro, a minha esposa olhou e falou: a gente vai ficar aqui. Eu já estava com o coração queimado, mas não falei nada. Quando a gente volta para cá, Deus usa um vaso para falar conosco, que aqui já tinha dado o nosso tempo, que era o tempo da gente ajudar outras pessoas. Chegamos na igreja, tinha apenas uma diaconisa na igreja. E escute, irmão, ela chegava, abria a igreja, cantava o louvor da harpa, orava e ia embora, porque não tinha ninguém para cultuar. Vai fazer 6 meses que nós estamos lá, já fez 6 meses que nós estamos lá. Tem cultos lá que às vezes a gente pensa que as cadeiras não vão dar, e a gente se alegra, porque quando você está dentro da obediência, Ele multiplica, Ele frutifica, Ele abençoa, Ele abre porta onde não tem parede. E se aparecer um soldado da CIA para você falar: não, essa porta é impossível, não tem problema, Ele vai abrir uma janela sobre a tua vida e sobre a tua casa, mas a bênção ela vai chegar. Mas isso até nós cremos na nossa vitória. Por onde eu passo, eu tenho avisado o povo: gente, nos ajuda a comprar uma cama, e a gente dorme no chão, mas está frio agora, irmãos. E eu boto o colchão maior para o lado dela, para Davi, o Davi, e eu durmo para o lado mais, né? Para o lado do chão mesmo. Mas a obra missionária é assim, irmãos. E a gente passa lutas atrás de lutas, prova atrás de provas. Quarta-feira, a gente viajou para cá na sexta, começou a chover rato dentro de casa. Já viu isso, Jade? Chover rato. Eu pensei que era folha que estava caindo, porque não tem fogo lá na casa. Aí quando eu olhei direito, eu falei: ei amor, está caindo rato do telhado. Ela falou: rato? Aí comecei a pegar os filhotinhos de rato. Uma casa que tem bebê, irmãos, imagina a situação. No outro dia caiu mais 4, 8 filhotinhos de rato. Escorpião, já peguei 3 lá. Inclusive um estava até perto da porta. Caranguejeira, já peguei 2 grandonas, bonitas. Às vezes eu quero soltar, minha esposa fala: não, solta isso, não, mata logo, porque é perigoso voltar e pegar o neném. Sabemos que Deus, Ele nos guarda.
Elias passou 3 anos e 6 meses morando dentro de uma caverna, sendo alimentado pelo próprio Deus. Eu e a minha esposa Davi, nós vivemos pela fé. Não temos ainda um salário ministerial, não. A primeira coisa que eu comuniquei à pastora Letícia foi sobre o custo da gente poder vir. Porque mal e mal dá para pagar as contas que a gente tem lá e aqui ainda. Mas temos que passar isso até que eles venham. Meu filho, eu não te conheço. Não sei se eu serve RP. Mas enquanto eu estava ministrando, o Senhor me mostrava você ministrando. Não fique com medo de embolar as palavras ou de errá-las. Faz parte do ministério. Eu tinha muito medo de pregar. Até que chegou o dia que Deus me colocou no estreito. Congresso Geral da Assembleia de Deus Madureira. Contrataram um pregador famoso para pregar. E quando deu 8h15 da noite, ele não chegou. A igreja lotada, o altar lotado, gente lá de fora, 2 telões lá de fora da igreja. E eu sentadinho lá no fundo, o missionário Valdinho que eu vi, Deus visita o missionário Valdinho agora. E teve uma reunião rápida, pastor Sueli, em cima do altar. E uma líder do ciclo de oração foi descer e foi no meio da igreja. Só tinha um corredorzinho para passar. E ela foi passando. E eu conversando com o missionário, nem imaginava. Ela foi passando. Aí chegou assim e falou: Cristiano, tem como você pregar hoje? Se coloca no meu lugar. Eu nem roupa tinha, irmãos. Gravado com a onda, não sabia nunca dar mão nisso. A vontade de falar não foi grande. Mas quando eu vi, o missionário disse que eu tinha falado sim. E eu não lembro de ter falado sim. Aí o meu pastor na época, eu tinha acabado de chegar na igreja, falou: eu gostaria de convidar o irmão. Bom, tinha pastores que tinham acabado de chegar da França, da Espanha, pessoas gabaritadas para pregar. Estão chamando eu ali para parar de pregar por causa da hora, mas aguenta aí, só mais um minutinho. E quando eu levantei, que eu comecei a andar, as pernas não queriam ir para o altar, elas queriam andar para trás. Quando eu cheguei no altar, o meu pastor, de Deus, muito sábio, ele pegou, me abraçou e falou: Cristiano, fecha os olhos e só fala aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu falei: amém. Quando eu vi, irmãos, que eu vi aquela multidão de gente, 3 meses só que eu tinha chegado na igreja, as pernas, quando eu olho, eu fechei o olho assim. Eu falei: irmãos, abre lá em 2 Samuel capítulo 9. A bondade de Davi para com Mefibosete, filho de Jonas. Aí eu preguei sobre o cão, sobre alguém que não se achava digno de estar na presença de Deus. Eu recebi mais de 100 convites depois dessa pregação, mas eu não preguei nenhuma delas, porque o meu pastor não deixou. Primeiro ele me preparou para mim poder pregar. Esse cristiano que você vê pregando hoje nem se compara anos atrás, é totalmente diferente. Porque assim como o diamante é lapidado nas mãos de Deus, são vocês nas mãos dele. Vai doer de um lado é porque precisa limpar de um lado. Vai doer do outro é porque precisa limpar do outro. Vai apertar é porque é necessário. Mas é bom enquanto você está nas mãos dele. Porque você pode ter certeza que na hora certa algo de extraordinário vai acontecer. E procure a pastora Letícia, viu? Para dar testemunho, né, Luizinho? Procure ela. Porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Faça o culto de ação de graça na sua casa, irmãos.
Agradeça, glorifique. Maiores são as bênçãos quando você é grato. Amém? Por gentileza, se coloque de pé. Até que Ele venha. Vamos nos amar, vamos nos ajudar uns aos outros. Porque é necessário. Jesus precisou de alguém para cuidar dele, amamentar, trocá-lo, dar banho. Depois Ele ajudou muita gente. E até que Ele venha, vamos abraçar mais, irmãos. Vamos visitar mais. Porque o mundo está se consumando, as profecias aí. Falta pouco para Ele se apresentar. E Ele vai vir buscar uma igreja. É uma igreja. Não é assembleia. Não é Deus e Amor, congregação, batismo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Que é eu, que é você. Amém? Tem alguém que está fraco na fé, quer vir aqui na frente? Eu vou estar te apresentando também oração nessa noite. Alguém que quer oração para alguém da família, de casa, que está fraco, às vezes vem aqui na frente, eu vou te estar apresentando em oração também. Ah, missionário, eu tenho vergonha de ir na frente. Amém. Coloca a mão no seu coração. O dia de amanhã não nos pertence. Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos aqui. Tem alguém a afastar os caminhos do Senhor aqui? Tem alguém que quer confessar Jesus nessa noite? Aproveite nessa noite, irmãos. Estamos aqui para ajudar, para servir, na verdade. Você quer oração para quem? Então. Mas hoje Jesus te visita para te dar força. Vem aqui, minha pastora Sueli. A Bíblia diz, Paulo falando: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto somos fracos, estamos sendo lapidados pelo poder de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, eu oro por essas duas almas, Senhor. Visita a tua filha com saúde, Pai. Alcança, Senhor, agora, Senhor, as pernas da tua filha, a coluna, Deus. Pai, eu repreendo na autoridade que é o nome santo de Jesus agora todo mal, toda enfermidade, Senhor. A tua palavra diz que ainda na velhice as suas folhas serão verdes, resplandecentes, e o seu fruto será doce, Pai. Em nome de Jesus eu ministro a bênção sobre a vida da tua filha. Pai, eu ministro força agora sobre a vida da tua filha. Que ela volte a orar como orava antes, te adorar como te adorava antes. Que ela volte a sentir a tua presença, Senhor, como ela sentia antes, ó Deus. Eu sei que grandes são as lutas, as batalhas que tem tentado esfriar, Senhor, o amor dela pela obra e pelo teu nome. Mas até que o Senhor venha, eu clamo a ti que o Senhor venha dar força para ela, Deus. O teu poder vai se aperfeiçoar sobre a vida dela nessa noite, Pai. Eu ministro a bênção sobre a casa dela agora. Que todo redemoinho, que todo vendaval, Senhor, venha a ser repreendido agora em nome de Jesus. Que todas as palavras que chegam aos seus ouvidos, que machucou e entristeceu o coração da tua filha, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu libero uma palavra de bênção sobre a tua igreja nesse momento. Sobre aqueles que vieram e aqueles que não puderam vir, mas que as orações dessa igreja chegou até o céu. Eu ministro a paz, Senhor, sobre essa igreja. A
A paz de Cristo seja sobre esta família, Pai, neste momento. Que o gozo e a alegria do Espírito Santo possam ser levados em cada coração nessa noite. Eu te apresento agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz: amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Eles estamos aqui. Quem quiser nos ajudar, contribuir com essa obra missionária, nos procure, irmãos, e será muito bem-vindo. Amém? Pastora Letícia, Deus abençoe pelo convite. Pastor Sueli, pastor Fabrício, representar o reino de Deus em mais asta é uma grande responsabilidade, mas que a gente se sente honrado e alegre. Eu, a minha esposa Davi, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos. Gente, eu estou obrigada por que Deus revelou aqui nessa noite. Eu não sei se você